A turminha da Globo News, Andréa Sadi e Otávio Guedes, tentaram encurralar o presidente da CPMI do INSS, o senador Viana, por causa da quebra de sigilo do Lulinha, e que pode complicar muito a vida do pai dele, o Lula, e a sua reeleição. Então, eles tentam encurralar e o que é o mesmo que está fazendo a oposição, querendo levar a decisão para o tapetão e ganhar lá no tapetão e blindar o Lulinha. Escuta aí e acompanha e depois comenta. É o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Senador, eu estou confuso. Sim. Quantos votos, naquela história de senta, levanta, quantos votos, quantos senadores e deputados precisavam estar em pé para vencer? 15. 16. 31 estavam... 16. Obrigado, meu irmão. 16. 15 mais um. Dos 31, nós tínhamos que ter 16 parlamentares em pé, Tá se manifestando rindo, né? contrário. Eu contei 2 vezes 7. Fiz questão de falar em voz alta. Não havia votos suficientes para poder derrubar a pauta inteira, como o governo já chegou desde o início. É isso aí que a oposição está levando para o tapetão, essa questão. Mas é voto, é perdido, é perdido. Estão divulgando fotos que mostram os senadores em pé e 14... eles mostram 14 senadores em pé, no VAR deles. Esse número não seria suficiente para fazer... Olha aí o Otávio encurralando ele lá na linha do córner do futebol, como se fosse futebol. Está encurralado. fazer maioria? Não, eram necessários 16 votos contrários pelo painel. Nós já havíamos feito uma verificação de quórum, o painel passou a ser ali o oficial. 31. Eles, parâmetro. Mas o painel é só titular? Só titulares. Os suplentes não votaram. Eles precisavam de 16 suplentes para poder Não, o 16 painel titulares. ser. Sim, 16 eles precisavam de titulares. 16, sim. Tá, E então... não tinham, mesmo se fossem 14, eles não tinham voto. Entendi. Então, o senhor está se baseando num quórum de 31 titulares e que, portanto, precisariam de 16 titulares em pé, é isso? Exatamente, é exatamente isso que a Secretaria do Senado orientou desde o início. Todo o processo de votação, ele segue o que a Secretaria determina. Eu segui ipsilitris desde o começo. O governo tentou derrubar a pauta toda, perdeu no voto, a pauta inteira foi aprovada. Foi isso mesmo. Aí Eu ia saiu fazer uma pergunta para quebra-pau. o senhor a respeito de mudança de clima. Nós conversamos há um mês, o senhor esteve aqui. Fala. Um clima um pouco de terra arrasada, fim de festa ali, a CPI do INSS. O senhor disse que não tinha como garantir que ela seria prorrogada. E ainda tinha a história dos documentos todos no gabinete do presidente do Senado, a mando do ministro Toffoli. Aí veio o ministro André Mendonça. O que significa para a CPI do INSS a vinda do ministro André Mendonça como relator do Master? Ele já era do INSS. Olha, há um lado muito positivo e um lado que, de certa forma, nos prejudica. A questão dos habeas corpus. O ministro André Mendonça, desde o início, tem dado decisões de que as pessoas não são obrigadas a conseguir comparecer à CPMI. É um Esse tipo de coisa que eu não gosto. Pô, manda a pessoa, vai lá na CPMI e fica calada. Poxa, eu acho isso terrível. posicionamento dele tem sido coerente. Eu espero poder conversar com ele na semana que vem sobre esse assunto e seguir o que os demais colegas dele do Supremo têm feito. Os outros ministros, por exemplo, o depoente de hoje, o ministro Fux, se eu não estou enganado, o ministro Zanin, deu a decisão de que ele é obrigado a vir, mas ficar em silêncio naquilo que o compromete. É o que está na Constituição. Então, esse lado, eu preciso conversar, porque tem nos prejudicado muito. A não vinda do Vorcaro. Agora, isso foi uma decisão que, infelizmente, nos prejudicou e muito. Agora, um outro lado, a devolução dos documentos da quebra de sigilo. É o reconhecimento, inclusive, na decisão, de que a comissão tem um trabalho relevante e que precisa do acesso. Sem esses documentos, fica muito difícil nós embasarmos um relatório e até indicarmos quem tem culpa ou não em toda essa história. Primeiro, o parlamentar que agrediu o outro, as imagens que nós temos, já pediu desculpas, já disse que não foi. Isso aí foi aquela confusão depois que perderam. Aí partiram para o tapa para ver se ganhava no tapa. Agora partiram para disputar lá no tapetão. Foi, olha, te Foi uma contar. intenção, já ali publicamente ele se manifestou. Olha, nós estamos quebrando o sigilo e isso fere de morte a blindagem de quem tentou matar a CPMI.
estão tentando acabar com a CPMI do INSS, não é de hoje. Por quê? Porque nós avançamos muito, Sadi, e todos, muito. Nós temos hoje prisões, quase 15 pessoas que foram presas, 11 delas estão na cadeia. Nós temos 3,5 bilhões de reais apreendidos. Nós temos aviões apreendidos, carros de luxo. Isso tudo é resultado de uma exposição pública, de um escândalo que envolve parlamentares, envolve, agora, ao que parece, até juízes envolvidos nessa história. E isso, hoje, o governo tem muito medo e sabe que quanto mais tempo essas pessoas ficarem na cadeia, mais a chance de delação pode acontecer. E nas delações, aquilo que se tenta ocultar acaba aparecendo de uma forma ou de outra. Senador, eu vou liberar o senhor tem muito trabalho aí. Obrigado. A gente tem uma notícia aqui, acabei de checar com o Márcio Falcão, meu colega lá de Brasília, notícia vinda do Supremo, da polícia, envolvendo toda essa confusão que a gente está acompanhando das investigações lá na CPI do INSS e, no caso, no escândalo das fraudes no INSS. O ministro André Mendonça, que é o relator dessas fraudes, autorizou a quebra de sigilo de Lulinha. Então, isso é o seguinte, não adianta a oposição ir para o tapetão, porque vai perder, porque o André Mendonça já decidiu, é decisão dele, não tem como passar por cima, então vai haver a quebra de sigilo. A Polícia Federal fez o pedido e o ministro relator André Mendonça autorizou essa quebra de sigilo. Só para a gente lembrar, a gente viu hoje essa confusão toda na CPI, isso é uma coisa, a outra coisa é a investigação que está correndo no Supremo. Essa investigação tem um relator, o relator é André Mendonça, então ele autorizou a quebra de sigilo de um dos filhos do presidente, o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, nesse caso, Otávio. Então vamos lá, o Lulinha não pode ter o sigilo quebrado por ser filho do presidente em um ano eleitoral. O Lulinha não pode ser protegido por ser filho do presidente, blindado pelo filho do presidente. Vai arrasar com o Lula, vai arrasar com ele. Qual é o meio do caminho? Há que ter uma fundada suspeita de participação dele no esquema. A Polícia Federal tem a informação de que haveria um pagamento de uma mesada e de 300 mil para o filho do presidente. É algo em torno disso, eu estou checando aqui. Então, essa foi a fundada suspeita. Fala, Sadi. A informação foi primeiro publicada pelo Poder 360 e a gente confirmou. Então, você está também trazendo informações que você deve ter visto nessa reportagem. Então, a polícia apresenta uma fundada suspeita, que seriam esses 300 mil, um dinheiro recebido por intermediário para o filho do presidente. E cabe ao ministro avaliar se essa suspeita da Polícia Federal ela é suficientemente importante para determinar uma quebra de sigilo, que é uma decisão gravosa, é uma coisa grave você ter. É grave e na hora que descobrir, ele vai ser preso e o Lula vai ficar ainda com a terra arrasada. Quebra de sigilo. O ministro Mendonça olhou e achou que a Polícia Federal tinha razão em querer investigar o filho do presidente. Ponto. É completamente diferente ali da CPMI. CPMI é, por si só, a decisão do Mendonça tem outro caráter. A decisão do Mendonça é analisar se a polícia ofereceu indícios suficientes de que há uma fumaça da participação do filho do presidente recebendo dinheiro de envolvidos no esquema. Pela decisão do Mendonça, ele viu que há ali uma fumaça, um indício que justifica a quebra do sigilo. São histórias que aconteceram no mesmo dia, mas são completamente diferentes. Você, Merval? Não, eu acho isso. Eu acho que o próprio presidente já disse numa entrevista que falou com o filho dele, se você fez alguma coisa errada, você tem que pagar. É uma posição que ele não teve em outras ocasiões. Em outras ocasiões, ele disse que era perseguição política, disse que foi enganado, disse que não sabia, disse que não era dele. Agora, não. Ele disse pessoalmente para o filho que ele tem que pagar se ele fez alguma coisa errada. Então, vamos ver. Então, o Lula deve estar arrancando as calcinhas pela cabeça, porque, olha, falou esse negócio aí, eu vi quando o Lula falou isso aí, e agora ele deve estar muito arrependido, porque o bicho vai pegar para o lado deles. Deveria ser assim normalmente, né? É assim que funciona, obviamente, né? Tem polícia, tem MP, as instituições estão aí para serem ouvidas, para estarem trabalhando. Então, Otávio, eu acho que essa conotação de politicagem é só o gogó de quem está incomodado com a investigação. E eu queria entender o resultado disso no ano eleitoral. Esse é um ano eleitoral em que a gente tem um caso master, que é explosivo. Sim. Nós temos a Refit, que é explosiva também.
nós temos a Copag. Copag é baralho. Como é que é a de São Paulo? Eu sempre falo Copag. Tudo é tão explosivo que as pesquisas já mostram o Lula atrás de Flávio Bolsonaro. O nome do baralho é outra. Tem lá de São Paulo, que seria do PCC. Todas essas com muitas ramificações no judiciário e na política. Então, é um cenário muito... Dependendo da liberdade, da autonomia que for dada à Polícia Federal, porque eu acredito que toda essa autonomia está com os dias contados, porque nem a política, nem o judiciário, nenhum dos dois está gostando dessa autonomia. E como a gente conhece o Brasil, essas forças sempre contrárias à transparência, à autonomia sempre vencem. Mas enquanto a Polícia Federal não for destruída, cerceada, a gente pode ter grandes reviravoltas no cenário eleitoral. Porque eu comparo com a eleição de 2018, que estava o eleitorado impactado com as revelações da Lava Jato e procurou um candidato antissistema. Achou o candidato mais sistema que poderia ter, que é o Bolsonaro, que vive de política, tem uma franquia com o nome Bolsonaro para eleger político. Sempre tem que atacar o Bolsonaro. Olha a cara dele, olha só a carinha dele. Sempre gostou de atacar o Bolsonaro. Mas achou que ele era o antissistema. Então, no meu entender, todo esse caldo de cultura, que agora não envolve apenas Pessoal, deixa o like, compartilha esse vídeo, curte, se inscreva no canal e vamos depois continuar assistindo mais vídeos sobre toda essa confusão que acontece na política do Brasil.